Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. E aí, é pecado ter árvore de Natal? Você já clicou nesse vídeo e já viu essa pergunta? Vamos fazer agora uma reflexão teológica sobre os símbolos natalinos. E eu estou aqui com Anderson Luiz, teólogo e professor na Igreja Presbiteriana. Anderson, seja muito bem-vindo. Olá, Débora. É um prazer estar Amém. aqui com vocês. Amém. Eu imagino que seremos muito agraciados essa tarde e certamente Deus nos auxiliará e seremos abençoados. Amém, amém. Vamos lá, que tá todo mundo curioso. Eu vou fazer a primeira pergunta que todo mundo quer saber, que eu já fiz, né? E aí, professor, é pecado ter árvore de Natal? Eu sou cristã, já montei a minha árvore lá em casa. Eu acho que algumas pessoas também já montaram. É pecado fazer esse evento na casa, né? Colocar a árvore lá? Olha, Débora, eu começo dizendo que não é pecado em si. Ufa! Isso não consiste em si em um pecado, porque, primeiramente, para que nós possamos afirmar que algo é pecado, nós precisamos recorrer às Escrituras, identificar uma ordem explícita que esteja sendo descumprida, e aí sim nós afirmarmos diante desse descumprimento que existe um pecado sendo cometido. Então, inicialmente, não é pecado por isso. Sim, sim. É claro que no decorrer da nossa conversa, nós teremos a oportunidade de fazer algumas colocações, pontuar algumas coisas, mas inicialmente não, porque pecado significa você errar o alvo, aquilo que está posto, que você transgride. Então, ao passo que você não encontra uma recomendação que tenha como propósito proibir isso, então você não comete um pecado. Entendi. E então a gente pode falar sobre de onde surgiu, né? A origem, né? Porque todo mundo aqui na nossa cidade natal, sempre eles colocam ali no Mirassol, né? A árvore, todo dia eu olho, eu acho a coisa, no período de Natal eu olho, eu acho a coisa mais linda, os piscas-piscas ali, né? E aí, de onde vem essa origem, né? Todo mundo, a maioria das pessoas colocam essa árvore em casa, comemoram o Natal, diz que é o aniversário de Jesus, o dia 25 de dezembro. Você pode falar um pouco sobre as raízes para a gente entender a origem? Sim, certamente. De fato, é muito importante nós compreendermos a origem, né, desse festejo, aquilo a que ele se referia, as pessoas quando iniciaram essas comemorações, o que de fato elas imaginavam, a quem elas estavam homenageando, porque o culto consiste em uma homenagem. Né? Então, é bem importante que nós saibamos como que de fato isso se deu. Inicialmente, antes de adentrarmos nessa questão de fato, eu acho que também é importante nós falarmos um pouquinho da relevância, né? Ou seja, por que nós estamos falando desse assunto? Existe tanta coisa para a gente falar e por que nós resolvemos falar acerca disso? Bem, é porque existe uma dificuldade muito por parte dos cristãos mesmo de conseguirem se comportarem adequadamente nesses momentos, né? Essa semana mesmo eu acabei uma aula e um dos alunos chegou para mim e a aula não tinha a ver com essa temática e ele disse, olha, chegou dezembro, né? Era primeiro, e nós precisamos, eu preciso saber como eu preciso me comportar nesse momento. O que é que eu tenho que fazer? Né? Porque eu tenho uma criancinha, a preocupação dele é bem viável. Eu disse, olha, eu tenho uma criancinha. E aí eu não sei como é que eu ajo. Será que eu coloco uma árvore em casa? Será que eu faço aqueles enfeites natalinos? Como é que eu devo me comportar diante disso? Então, é bem relevante nós entendermos que existe no meio cristão, principalmente nos protestantes, os evangélicos, essa dificuldade de saber o que de fato pode ou não ser abraçado. Então, esse esclarecimento que a gente presta aqui é fundamental para essas pessoas, é muito edificante para essas pessoas, né? Então, de fato, o Natal como nós conhecemos hoje, passando para a questão da origem, de fato ele é uma construção, ele não surgiu como nos é apresentado hoje. Ele é uma construção que contou com acréscimos históricos, culturais, religiosos e também comerciais. Hoje, muito do que temos do Natal hoje é um incremento comercial
com símbolos comerciais que foram postos nele, visando exatamente o lucro. Nós temos que deixar isso muito bem claro. Então, diante dessa premissa colocada, nós temos 3 alternativas. Ou nós abraçamos o Natal do modo como ele está, o pacote completo, não é? O que algumas pessoas fazem. Nós podemos rechaçá-lo, negá-lo, colocá-lo para longe e dizer assim, não, eu não quero participar desses festejos, eles são pagãos, eles têm origem duvidosa, eu não me sinto muito bem com isso. E também, eu abro uma ressalva aqui, isso deve ser respeitado. É uma questão de consciência. Claro. É uma questão de consciência. E a terceira alternativa, cuja qual hoje eu sou adepto, é de nós redimirmos esse momento, de nós darmos a ele um novo significado, melhor dizendo, colocar as coisas em seu devido lugar, né? Então, essa terceira alternativa, para mim, ela é mais interessante, né? Então, é aquele fato que nós temos, aquele exemplo, aquela ilustração que eu gosto, quando a gente vai dar um banho na criança, a gente só joga água suja fora, a gente deixa a criança, joga tudo fora. É verdade. Entendeu? Então, com o Natal, é mais ou menos dessa forma, nós devemos redimi-lo, retirar muito daquilo que foi incrementado comercialmente, talvez algum elemento cultural que, de fato, não abrace o significado maior do Natal, que é o nascimento do nosso Salvador, e aí sim nós colocarmos os parâmetros corretos e fazermos a delimitação correta. Então, esses fatos de relevância, eles são muito importantes para a nossa conversa. Adentrando, de fato, na questão da origem do Natal, é importante que nós entendamos que o Natal, como surgiu, era muito distante do que nós temos hoje. Isso é um fato inegável. Para você ter uma ideia, nós temos que nos remeter à Europa pré-cristã. Então, nós estamos falando de um período anterior a Cristo. Nossa, bastante tempo. Então você veja, inclusive, a incongruência que há. Porque estamos falando do nascimento do Salvador como Natal e vamos para a Europa pré-cristã. Ou seja... Tipo, oi, Jesus nem nasceu. Exatamente. E já se comemorava. Exatamente. Então, quando você olha para isso, você tem um grande desafio de harmonizar essas ideias, né? E torná-las aceitáveis para os cristãos, torná-las aceitáveis para a cristandade como um todo. Então, necessariamente, já que a origem se dá antes de Cristo, nós precisamos entender o que de fato eles faziam, né? E entender como essa origem pagã abriu espaço, né, para adereços cristãos. Ou seja, como que essa festa que iniciou-se antes do nascimento de Cristo passou a ser o nascimento de Cristo. Como isso mesclou, né? Como isso mesclou ao longo da história. Uhum. Exatamente. Então, pensando que nós estamos falando agora no período da Europa pré-cristã, né, anterior a Cristo, nós devemos entender o que acontecia. Então, eles comemoravam, aquela época, os seus solstícios. Ou seja, quando eu falo solstício, estou me referindo aos períodos de inverno daquele povo. A gente sabe que o inverno na Europa é bastante rigoroso, chega a nevar, aquela coisa toda que nós conhecemos. Então, por essa ocasião, eles, como muito comum na antiguidade, eles julgavam como sendo uma ação dos deuses sobre a natureza, aquela mudança climática muito acentuada, né? Então, eles do dia 21 de dezembro até o dia 1º de janeiro, esse período de 10, 11 dias, eles resolviam fazer homenagem ao sol e à natureza. Eles consideravam esses dois elementos, esses dois itens como deuses, né? O sol e a natureza, o deus sol e a deusa mãe, que seria a natureza, como sendo responsáveis por essa mudança acentuada no clima, né? E de onde que tem qual a ligação, né? Qual, digamos assim, um link que nós poderíamos assim dizer de alguma coisa que ligasse a cristandade? Eles esperavam, eles aguardavam que as suas colheitas não fossem prejudicadas
com uma mudança climática de temperaturas muito baixas durante muito tempo. Então, eles faziam isso na expectativa de que o sol retornasse, que o sol renascesse. Essa que era a ideia deles, era o renascimento do sol, o renascimento. Então, eles faziam isso, visando esse retorno do sol, aguardando que esses períodos de escuridão passassem, porque os dias nesses solstícios, esses 10 dias, eles diminuíam, eles ficavam mais curtos e, por consequência, as noites eram mais longas. Então, tudo isso dava esse ar de, como podemos assim dizer, de visão do renascimento do sol. Então, eles queriam que isso acontecesse. E também havia uma mudança no dinamismo da família. As famílias elas ficavam mais reclusas, dado as baixas temperaturas, ficavam em torno da lareira, levavam pinheiros para suas casas. Agora estou começando a... Levavam pinheiros para suas casas. Entendi. Eles faziam dinâmicas familiares como adivinhações, praticavam refeições juntos. Então, todas essas questões estão relacionadas exatamente a isso, a essa espera pelo renascimento do sol, pelo retorno do sol. Então, isso daí que está, de certa forma, vamos dizer assim, linkado, é isso que está afincado na origem do Natal. Entendi. Digamos, em resumo, poderíamos dizer que o Natal servia como uma espécie de... Eles aguardavam o retorno do sol. Uhum. Era uma marcação da passagem do tempo, esse período de 10 dias. Então, era isso que acontecia. Não aconteciam sacrifícios de animais, essas coisas. Nada disso. Não, basicamente era isso que acontecia. Aí, professor, de lá para cá foi tendo essas mutações. E então, mesclou então com Cristo. Sim, podemos dizer que sim. Com o cristianismo, né? Porque, claro, não dá para explicar, né? Claro. De lá até aqui é muita história. Dá para a gente compreender algumas coisas. Por exemplo, quando que passa a ser ressignificado, né? Quando é que, digamos assim, o cristianismo adota a comemoração de Natal? Essa que é a pergunta, né? Quando foi que o cristianismo se conectou com essa tradição pagã? Roma era politeísta, né? Roma não tinha uma única divindade. Roma tinha uma infinitude de deuses, ou seja, cultuava um número incontável de deuses. E isso, muito certamente, esse costume, com a extensão do Império Romano, esse costume, muito certamente, foi aderido pelos romanos também, de cultuar o sol, cultuar a natureza, etc. Então, muito certamente, isso fazia parte também do conjunto de cultos que os romanos prestavam. Em 313, nós temos a conversão de Constantino, e Constantino ele não oficializa o cristianismo, mas ele concede liberdade religiosa aos cristãos. A gente tem a oficialização do cristianismo em 380, Teodósio. Então, com esse fato novo, a conversão de Constantino, nós temos uma adesão em massa do cristianismo em Roma e em todo o Império. Não somente na cidade de Roma, mas em todo o Império. E isso ocasionou, Débora, o que nós podemos dizer, paulatinamente, uma mudança nas práticas cultuais dos romanos. Porque veja que isso é muito importante ser colocado, porque nós estávamos aqui falando de uma nação, de um povo que cultuava inúmeros deuses, e agora, com o crescimento do cristianismo, existe a chegada do monoteísmo a esse povo, ou seja, um só Deus. Um só Deus. Então, eles agora deveriam aprender a lidar com esse culto a uma única divindade. De tal forma que de 313 até 336, nós começamos a ter as primeiras festas de Natal, mas não de modo oficial, a gente não vê uma oficialização disso, né? Então, começa a se expressar o Natal em celeiros cristãos dessa forma. E aí já existe a substituição do sol, né? E eles agora colocam o sol da justiça. Eles passam a enxergar Jesus. Isso é muito comum. Há um sincretismo aqui, sim. Sincretismo, eu me refiro, é a junção de correntes de pensamento religioso, cultural, que são distintas,
e se dá uma nova roupagem para isso. Isso passa a se expressar de um modo diferente. Então, de fato, o Natal, ele tem essa origem pagã, mas com a chegada do cristianismo, isso é, de certa forma, fundido a esse sincretismo, essa junção, e ele passa a ser expressado de uma forma diferente, até porque essa cultura agora passa a ser uma cultura cristã, norteada pelos parâmetros cristãos. Então, em 336, a gente tem isso. Em 350, a igreja oficializa o Natal, ela oficializa, ela reconhece isso como sendo uma data importante. E em 354, nós já temos no calendário de sexto, que não era o calendário gregoriano ainda, nós já temos no calendário de sexto essa data destacada do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Então ele substitui essa ideia de que estamos esperando o sol, né? Estamos esperando a luz. Sim. Por agora, Cristo, porque ele é a luz, ele é o Salvador, é aquele que estava mudando todas as coisas naquela época, e aí faz essa substituição. Exatamente. De significados. Exatamente. Que interessante. Exatamente. Então, há essa ressignificação, como de fato você falou, e isso é comum, porque o que nós temos aqui é uma constatação de quão forte é o cristianismo, inclusive para mudar culturas. Porque algumas pessoas, ao se depararem com isso, dizem assim, não, o que nós temos é que quando a Roma aderiu ao cristianismo, houve, digamos assim, uma mescla, e nessa mescla o cristianismo se paganizou. Muito pelo contrário. Eu não imagino que ele paganizou-se totalmente. É claro que a adesão de Constantino como imperador e o alívio para aquela seita, como era reconhecida em Roma anteriormente, alívio de cobrança de impostos, de perseguição, claro que incentivou algumas pessoas a se tornarem cristãos nominais. Isso é um fato. Mas nós devemos entender, inclusive, que esse período, desde a liberação da liberdade de culto, melhor dizendo, até a oficialização dessa data, se vão 40 anos. Então, parecia-nos que o cristianismo ele não estava aberto a receber tudo do paganismo, mas que aos poucos, com adesão, com algumas pessoas sinceras, o cristianismo ele consegue fazer essa ressignificação. Eu lembrei de Paulo, né? Porque Paulo ele passou por grandes dificuldades, assim, para lidar com aquele povo que vivia debaixo da lei, os judaizantes. Então, não foi do dia para a noite. Não é um processo, tanto que todas as cartas de Paulo vai estar ali falando, né? Porque era um processo de renovação da mente. E esse processo de renovação da mente leva tempo. Sim. Então imagina a resistência que tinha, né? Lá em Roma, todo mundo politeísta, e aí agora é mono. Então realmente existe esse processo. Esse processo e a gente precisa entender isso para que a gente possa ressignificar também. Que aí a gente vai falar mais, né? Vamos falar, já falamos sobre a árvore, agora eu entendi, agora o pinheiro. Agora, foi com o tempo, né? Essa coisa essa parte mais lucrativa, né? Que é hoje. Sim. Pisca-pisca. A gente consegue chegar lá. Vamos, a gente consegue chegar lá. Aqui ainda a gente consegue. Não, mas esse ponto da origem, a gente supera ele dessa forma. Acho que a questão ela fica fechada assim, né? E a gente pode abarcar a segunda questão. Porque comemoramos o nascimento de Jesus, professor, no dia 25 de dezembro. E até eu brinco, porque o meu é no dia 26, eu digo, é depois de Jesus. Essa coisa, né? Vamos lá, por quê? Bem, a comemoração nesse dia, Débora, se dá, de certa forma, pelo que nós já falamos, do dia em si, né? Havia esse período de 10 dias que se comemorava. E o dia 25, alguns acreditavam que era o dia onde havia, digamos que essa mudança, começavam a aparecer os primeiros raios solares, então ele já considerava isso como sendo renascimento, e até o dia 1º o sol voltava na sua plenitude, né? Então, o dia 25 é o dia do nascimento, então eles fazem essa substituição. Olha, na verdade é o dia 25, porque nós não sabemos qual é o dia exato. Não sabe. Não se sabe nem qual é o dia aproximadamente. Exato. A aproximação, ela pode até existir, mas não resolve o problema, porque vai ser incerto do mesmo modo. Aqueles que questionam o dia 25 deveriam apresentar a real data, e mudaríamos. Mas a questão é que não existe a real data. Essa que é a questão. E a gente faz, né, a divisão do tempo em antes e depois de Cristo no calendário gregoriano. Sim, sim. Eu vou mais além, para você ter ideia do que nós estamos falando, né? Não existe imprecisão de data somente com relação ao dia. Mas existe imprecisão de data com relação ao ano. Ao ano, nossa, então... Às vezes nós falamos, olha, estamos há 2024 anos do fato de Jesus ter nascido, etc.
Não existe consenso acerca disso. Há quem afirme que o nascimento de Cristo se deu 4 anos antes. Aham. Né? Há quem afirme que o nascimento se deu 2 anos depois do nascimento que nós contamos agora a partir do ano 1. Uhum. Entendeu? Existe o calendário que nós adotamos em Gregório, que é esse que começa onde nós estamos no 2024. Uma Então, não existe margem. consenso. Se a gente pudesse colocar uma margem, 10 anos ali? Eu digo porque, né? Tem 4, entende? É um período saudável. É um período saudável. Mas é interessante que quando você vai debruçar-se em questões históricas, você nunca vai ter datas precisas para aqueles eventos. Sempre existe uma margem de erro para aquilo. Então, é sempre saudável quando nós fazemos referência a questões históricas, sempre utilizarmos por volta de, Sim. cerca de, porque nunca Não dá para a tem. gente ter uma precisão. Sabe o que é interessante, professor? Que nós não sabemos a data, mas a Bíblia vai dizer que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos. Então, com certeza, Esse é sabe. um ponto muito, muito interessante. Agora, só um parêntese que é importante com relação a essa questão do dia. É interessante que não demorou-se muito tempo para que a data do nascimento de Jesus ela fosse esquecida ou fosse perdida, por assim dizer. E nós podemos atribuir isto, Débora, essa incerteza da data, exatamente por conta que os judeus eles não eram afeitos à comemoração de aniversários. Sim, entendi. Você entende? Uhum. Então nós estamos falando do Natal. Senão alguém tinha escrito, não era nos evangelhos, Sim. a data. Exato, exato. Veja que coisa interessante. Verdade. Veja que coisa interessante. Eles não faziam questão de ter esse hábito de comemorar aniversários, muito embora por volta dos 12 anos os homens, né, os meninos, eles faziam o seu bar mitzvah, eles iam diante. Nós temos inclusive isso nos evangelhos. Jesus vai com 12 anos, ele vai ao templo, né? Sim. Ele vai passar para o seu bar mitzvah, ele vai passar agora a se responsabilizar diante de Deus pelos seus atos, né? É como se fosse a sua confissão pública de fé e que ele vai seguir a Deus ali. Então, as crianças com essa idade, os homens passavam por isso. Então, eles até tinham mecanismos para marcar as datas. Nós vemos isso, inclusive, nas genealogias, que eles quantificam a totalidade dos anos das pessoas, mas não havia o hábito de se comemorar aniversários. A pergunta é por quê? Porque eles assimilavam os aniversários como festejos pagãos. Ah, entendi. Entende? E fato é, inclusive, isso é tão notório, que a narrativa bíblica só faz menção de 2 aniversários. O do faraó, em Gênesis, e no Novo Testamento de Herodes. Ou seja, 2 monarcas pagãos. Você entende? Então, eles, por haver naquela época, sempre que haviam esses natalícios, esses aniversários, eles, via de regra, estavam atrelados a sacrifícios, aqueles padroeiros daquele dia. Então, se fulano nascesse tal dia, se ofereciam sacrifícios àquele padroeiro para que ele abençoasse aquela pessoa, etc, etc. Então, os judeus enxergavam essas comemorações de aniversário como sendo um ato pagão, um ato idólatra. Uhum. E isso contribuiu, voltando à questão do dia 25, muito certamente para que essa data caísse, digamos, no marasmo, no esquecimento, né? Entendi. Não se fizesse, assim, muita questão de guardá-la, né? De guardá-la. Eu fiquei lembrando das passagens bíblicas que falam do nascimento de Jesus, né? E aí todo mundo faz o presépio também. Tem muitas pessoas que fazem Sim. o presépio e quando Jesus recebe ali presentes também, né? Sim. Não tem como a gente saber mesmo. É isso mesmo, professor? Não tem como. Você fica só Não tem como. pensando. Só uma questão sobre o presépio que você falou. Normalmente o presépio ele tem a figura dos reis magos. Sim. Né? Normalmente existe isso. Contudo, os reis magos, quando eles vão visitar Jesus ele não está mais ali no local de nascimento. Jesus ele já está em casa. Ele já está em 2 anos. Você lembra que, inclusive, toda criança de 2 anos para baixo? Verdade. Você lembra? Uhum. Claro que nós podemos atrelar a figura dos magos ao nascimento, porque eles estão lá por causa que ele nasceu. Sim. Mas não no fato ocorrido.
né? Eles chegam lá quando Jesus já está com 2 anos. Inclusive, os presentes que eles trazem são muito importantes, porque patrocinam a viagem dele para o Egito. Ah, é Não é? mesmo? Que coisa interessante. Né? Então, é muito, muito propício nós colocarmos isso, né, dessa questão. Agora, ainda dentro dessa questão, eu acho que é importante nós respondermos se encontramos respaldo na Bíblia para comemorar o Natal, né? Já que o dia 25 nós já sabemos que não é, já que ele tem essa origem, eu acho que é interessante nós falarmos acerca dessa questão. E aí podemos falar para os nossos filhos, né? Olha, hoje, dia 25, é o aniversário de Jesus. Sim, o aniversário de Jesus. Né? Talvez nós tenhamos um probleminha com esse intercâmbio, né? Porque não é verdade, né, professor? Essa palavra em si, né? O aniversário de Jesus, talvez soe um pouquinho assim, digamos assim, um pouquinho de imprecisão, Sim. né? Mas nós podemos encontrar biblicamente assim respaldo para comemorar esse dia. E eu quero apontar pelo menos assim pelo menos três. Primeiro, é quando você olha o relato do nascimento. Quando você olha o relato do nascimento, os próprios anjos dizem: alegrai-vos, porque hoje nasceu o Salvador do mundo. Então, o primeiro ponto que você vê. Quando você olha para o relato do nascimento de Jesus, você também vê os anjos deixando os céus. Algo que não é comum. Os anjos aparecerem visualmente aos pastores, anunciarem as boas novas nos céus, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, né? Isso é muito importante também nós considerarmos. E outra coisa, esse evento é incomum, ele é muito importante, porque os pastores deixaram os campos. E os pastores não deixam as suas ovelhas por qualquer coisa. Então era um evento muito importante. Era um evento muito importante. Por quê? O nascimento de Jesus, ele enseja algumas questões muito relevantes para a nossa vida. Primeiro, quando Jesus nasce, nós estamos falando do cumprimento de uma promessa que ele fez em Gênesis. Ele disse, olha, da semente da mulher vai descender um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, quando Jesus nasce, nós temos a fidelidade de Deus em suas promessas. A fidelidade de Deus. Segundo, quando Jesus nasce, nós temos um grande milagre operado, uma virgem está dando à luz. É verdade. Então, além da fidelidade de Deus manifesta, nós temos também o poder de Deus sendo manifesto para que isso aconteça. Foi um ato miraculoso de Deus. E em terceiro, nós temos o milagre da graça salvadora de Deus apresentada à humanidade e o ponto alto de tudo isso, nós temos Deus habitando conosco. Glória a Deus. Então, existe razões suficientes para que essa data, para que esse momento, ele seja comemorado pelos cristãos, lembrado pela igreja e que nós o tenhamos em alta estima, sim, diante desses fatos. Um outro ponto bíblico, se você me permite, é que o nascimento de Jesus, quando é feito a menção dele no Natal, ele afirma um ponto doutrinário muito importante, muito significativo, que é a encarnação de Cristo. A teologia do Natal, ela é o aspecto mais importante de ser ressaltado. Não é apenas um bebê que nasceu, foi o Filho de Deus que encarnou. Você entende? Sim, sim. Então, quando você faz esse jogo de palavras, esse momento ganha muito mais peso. Porque a encarnação de Cristo é um dogma que deve fazer parte do conjunto de crenças de qualquer cristão. Um cristão legítimo, ele não pode negar a encarnação de Cristo. E imagino eu, muito menos oportunidade de celebrar. Você entende? Sim, sim. Então a encarnação de Cristo é relembrada nesse momento. E você vê os autores no Novo Testamento, que eu estou falando de respaldo bíblico, você vê os autores, os apóstolos falando da encarnação. Paulo fala aos Filipenses, quando ele diz assim, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se. Esse termo esvaziou significa que ele deixou as coisas que propriamente o constituíam como Deus para estar com os homens. Né? Então, isso é muito importante. Mas João, ele vai mais além, porque João enfrentou um grande problema no seu apostolado. No Novo Testamento, nós temos os autores bíblicos
escrevendo não por hobby, mas eles escrevem para enfrentar problemas doutrinários. E os escritos de João, que normalmente, se você observar, são escritos mais conclusivos, João encerra os evangelhos, João encerra as epístolas e João encerra o Novo Testamento, né? Depois de João só tem Judas, mas basicamente as palavras de João elas são conclusivas, né? E João escreve mais tardiamente. E no período de João, João enfrentava um problema com os gnósticos, que difundiam um conceito de que Cristo não havia tido uma humanidade plena, ou seja, que ele não havia encarnado. Então, João começa o seu evangelho já combatendo essa sede, quando ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele fala no capítulo dizendo que o verbo se fez carne e vimos a sua glória. Sim. Entende? Mas no mesmo evangelho, João fala no capítulo 9, ele diz assim, Jesus Cristo homem. Então veja que ele fala da divindade de Cristo e ele fala da humanidade de Cristo. E no capítulo 21 de João, no capítulo 20 de João, versículo 31, nós temos um relato que é muito importante, que João ele fala assim, Jesus é o Cristo. Ou seja, Jesus, o homem, é o Cristo, ou seja, o enviado, o Filho de Deus, aquele que encarnou. Então João ele faz essa afirmação doutrinal, exatamente por conta do problema que a igreja já enfrentava com os gnósticos, que perturbou no primeiro século, no segundo século, e essa questão estendeu-se até o concílio da Calcedônia, no século IV, aonde se é lançado como doutrina final, como resposta final da igreja, o dogma da natureza hipostática de Cristo, ou seja, Cristo compreende em seu ser perfeitamente a natureza humana e a natureza divina. Mas veja que esse problema acompanhou a igreja até o quarto século. Até o quarto século, a igreja teve que enfrentar essa questão para afirmar a encarnação de Cristo. Então eu imagino, e aqui eu encerro a resposta, sobre a questão que nós falamos de se existe respaldo para comemorar o Natal, que eu não imagino o apóstolo João, pelo que ele escreveu, reprovando os crentes por se reunirem uma vez ao ano e colocarem a encarnação de Cristo como sendo um dogma que deve ser celebrado e comemorado. Eu não imagino isso. Eu acredito que poderia ser todos os dias do ano, professor. Todos os dias, certamente. Certamente. Porque veja bem, você olhou para o presépio, olhou para aquele bebê, o Filho de Deus, e trouxe tantas revelações e infinitas revelações a mais que tem quando nós olhamos para o Filho de Deus. Porque Cristo é o centro de todas as coisas. Sim. Glória a Deus. Fiquei até sem palavras. Vamos então responder uma das últimas perguntas. A gente ainda tem tempo. Graças a Deus, Senhor, pare o tempo para nós. Professor, como diferentes teologias e vertentes cristãs enxergam e se relacionam com as celebrações natalinas? Essa é uma questão muito importante. É uma questão muito importante. Depois a gente vai para os outros. Porque, exatamente, nós temos um fato novo na história. Quando nós começamos lá na área pré-cristã, né? Falamos da origem, chegamos aqui nos pais da igreja, né? Ali por volta do século IV, então acontecendo os concílios universais, que nós chamamos. E nós temos uma divisão na igreja, já no século XI, né? A igreja se divide, fica a igreja ocidental e a igreja oriental, já tem um primeiro cisma ali na igreja. Mas a divisão maior na igreja acontece no século XVI, com a ocasião da Reforma Protestante, né? Então, com a ocasião da Reforma Protestante, aí as, digamos, vertentes teológicas da igreja, elas afloram com mais plausibilidade, a gente consegue enxergá-las melhor, a gente vê diferenças teológicas sendo mais disseminadas, difundidas, e a gente consegue fazer um exame melhor dessas coisas. Então, temos os católicos que continuam com essa prática, né? Até porque eles não estavam sendo instigados a ter uma mudança no seu jogo doutrinário. E, por outro lado, nós temos os protestantes, que necessariamente eles precisam mostrar que agora, em seu conjunto de crenças, existe uma mudança em sua doutrina, a maneira como eles se comportam. Porque pensamos bem, se fosse para permanecer do mesmo modo, eles não teriam identificado determinadas questões, não teriam feito determinados apontamentos e reinterpretado
algumas visões que haviam naquela época. Não teria protesto. Não haveria um protesto se não houvesse um objeto a protestar, né? Sim. Muito embora é uma questão muito... não é muito homogênea a reforma protestante, né? É um assunto para outra conversa. Porque nós imaginamos que a reforma protestante ela se deu automaticamente, né? Eles trocaram mensagens pelos seus aparelhos de smartphone, né? Dizendo, vamos fazer uma revolta aqui, algo completamente arquitetado, mas não foi bem assim. É um movimento que vai ganhando corpo, vai se espalhando pela Europa e assim por diante. Então, a reforma protestante, ela traz alguns conceitos novos, dentre os 5 somentes, ou os 5 solas, como dizem em latim. Tem sola escritura, né? E então passa-se a observar todas as coisas agora pela perspectiva bíblica, ou seja, a Bíblia nos permite fazer isso, a Bíblia não nos permite fazer isso. Sim. A tradição, agora os objetos de autoridade para a igreja, aquilo que vai nortear a doutrina da igreja, reside em algumas questões. Então, não é agora a tradição, aquilo que o clero diz, mas o que está escrito é aquilo que tem prioridade para doutrinar a igreja. Então, os reformadores, eles também continuam comemorando o Natal. Eles não fazem digamos assim, uma observação com relação a esse período. Eles abraçam. E eles abraçam o Natal. Nós temos, inclusive, vou citar esse exemplo, porque o exemplo é o nome mais conhecido, imagino, da Reforma, Lutero. O próprio Lutero reza a tradição que ele tem um pinheiro em sua casa e ele o enfeita, né? E ele faz isso afirmando que Jesus é a luz do mundo. Por isso que ele faz. Observe esse paralelo, né? Esse link, que é exatamente aquela sobreposição que foi feita lá no século IV, né? Substitui-se a figura do sol e agora Jesus, ele ocupa... Para ele não era o sol, né? Dos 10 dias do final do ano. Exatamente. Era Cristo. Exatamente. Então, eles continuam, né? No século XVI. Entretanto, a reforma protestante, como eu disse, ela é muito longe de ser homogênea. Você vê que é aí que nós começamos, ao longo da história, a ter as denominações da reforma protestante, que vão sair os reformados, os presbiterianos, vão sair os batistas, os wesleyanos, vão sair tudo desse momento, com convicções doutrinárias diferentes. Na Inglaterra, a igreja anglicana, ela não adere ao protestantismo e nem quer ficar com a questão do catolicismo, né? Ela cria sua própria igreja, que é a igreja anglicana, a igreja inglesa. E dentro da igreja inglesa, um movimento chamado os puritanos, eles começam a julgar que a reforma feita pelo rei Henrique, da época, Henrique VIII, é uma reforma muito tímida. Havia muito de catolicismo na igreja inglesa. Então, os puritanos são um movimento social e religioso que visam que a igreja da Inglaterra faça mudanças mais profundas em sua doutrina, em sua liturgia, em seu culto, né? E chega um momento que eles acabam que dominando a linha de pensamento da igreja inglesa e eles abolem o Natal lá durante 20 anos, porque eles julgavam que as origens do Natal eram pagãs e que não deveriam ser abraçadas. E é interessante nós falarmos isso, porque os puritanos, muito embora eles tenham assim um significado importante, eles têm muitas coisas boas, podemos aprender muitas coisas com eles, eles também cometeram alguns excessos, como, por exemplo, eles proibiam recreações no dia de domingo. Nossa. Você sair com sua família no dia de domingo, os puritanos eles não julgavam isso como sendo correto. Nossa. Né? Atividades esportivas, peças de teatro, coisas desse tipo. Claro que cada uma dessas coisas deve ser analisada dentro do seu contexto, mas o que eu quero dizer aqui é que, muito embora os puritanos tivessem virtudes, muitas das vezes eles cometeram excesso nessa, digamos assim, busca, muitas das vezes sincera, mas às vezes sem base bíblica, sem fundamentação, para julgar alguma coisa como sendo, digamos assim, que deveria ser aceito ou deveria continuar. Se no domingo não podia passear, imagine comemorar o Natal, né? Que vinha de origem pagã. Pois é.
Mas aí é a liberdade de cada um, né? A liberdade de cada um. Isso não durou muito tempo. Não durou muito tempo porque eles acabaram que perdendo espaço e, posteriormente, com a ocasião da reforma, nós, digamos assim, que nós temos um problema a resolver. Qual o problema? Antigamente, a igreja discutia alguma coisa, fazia um concílio, o Papa chancelava e estava resolvido a doutrina da igreja. Mas agora não. Agora nós temos sola escritura, mas a sola escritura tem que ser interpretada. Não é? Uhum. Então, como é que os protestantes resolvem isso? Eles fazem uma tentativa de resolver isso através das confissões. As confissões de fé. Ou seja, aquilo que deveria fazer parte do conjunto doutrinário da igreja protestante. E essas confissões elas eram muito regionalizadas. Normalmente, a igreja da Holanda tinha sua confissão, a igreja alemã tinha sua confissão e assim por diante, né? E existem pelo menos 2 documentos que atestam que o Natal passou, mesmo depois dos puritanos implantarem isso na Inglaterra, é bom que falemos isso, e a reforma ela foi um movimento que se espalhou por todo o mundo, mas na Inglaterra não prosperou isso, depois de 20 anos foi abolido, eles viram que não conseguiriam sustentar isso, e as confissões depois vieram para, digamos, colocar um ponto final nessa discussão daquele período. Então nós temos a Confissão de Fé de Westminster e a Confissão Helvética, né? Se você quiser, inclusive, eu queria ler um trecho dessas confissões, tá? Então, a Confissão de Fé de Westminster diz assim: são partes do ordinário culto de Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais. Tudo o que em seus vários tempos e ocasiões próprias deve ser usado de um modo santo e religioso. Com isso, essas ocasiões especiais em que cabe ações de graças inclui o Natal. A Confissão Helvética de 1566, posterior à Reforma Protestante e já também posterior à ocasião dos puritanos lá na Inglaterra de terem implantado a abolição do Natal, e já tinha sido resolvido isso lá na Inglaterra. A segunda Confissão Helvética diz o seguinte: ademais, se na liberdade cristã as igrejas celebram de modo religioso a lembrança do nascimento do Senhor, a circuncisão, a paixão, a ressurreição, a sua ascensão ao céu, bem como o envio do Espírito Santo sobre os discípulos, damos-lhes plena aprovação. Damos-lhes plena aprovação. Ressignificaram. E eles passaram a entender, Débora, o Natal, como nós já falamos, nesse contexto. Porque a questão é, este símbolo em si, ele é uma criatura do nosso Criador. A questão é que você não deve tornar a criatura objeto de culto, mas dar ações de graças a Deus por aquilo que ele criou, porque ele é o Criador. Sim. Você entende? Então a questão é essa. Nós vemos aqui que nessas vertentes protestantes, a reforma, ela não foi aquele ponto aonde se fez uma ruptura com essas comemorações, né? É claro, eu encerro a questão aqui, é claro que sobraram remanescentes dessa perspectiva puritana de abolir o Natal, né? Não existe hoje, né? Existe. Inclusive, e eu acho que isso também despertou-me a, digamos, pesquisar um pouco acerca desse assunto. Eu passei muito tempo da minha experiência cristã em uma igreja onde era proibido isso. Foi mesmo? O Natal, exatamente. E mesmo que eu não tivesse o hábito anterior à minha conversão de fazer enfeites natalinos, etc., chamava a minha atenção não poder participar desse momento, né? E eu ficava buscando o porquê disso. Em resumo, os que hoje dizem assim que não se deve comemorar o Natal, eu falo que eles fazem parte da teologia do retorno. Eu explico para você. Basicamente, eles resumem a história da igreja assim. A igreja nasceu em Jerusalém, ela morre em Roma, fazendo alusão à mistura com o paganismo, porque a gente viu que não é bem assim, né? E ela vai retornar para Jerusalém, porque é em Jerusalém, e aí está falando do campo doutrinal, é com as doutrinas que são oriundas de Jerusalém que a igreja deve permanecer, né? Então, quando você olha para o que nós falamos
da questão de Jerusalém, como eu falei da questão do aniversário, que não se comemora, os natalícios, é claro que nesse bojo doutrinário deveria também ser abolido o nascimento de Cristo, a comemoração do Natal, etc, etc. Agora, um detalhe, os mesmos que rejeitam essa questão do Natal fazem a ceia natalina. Entendi. Você entende que incoerência? É. Eles não participam, por exemplo, comemoram o nascimento de Cristo nessa época, mas trocam presentes. E a troca de presentes, como nós vimos, ela está relacionada, não sei se eu toquei esse ponto, mas ela também está relacionada à origem pagã do Natal, porque com aquele dinamismo que havia de reclusão social, eles não compravam presentes, a gente vivia outra época, a Europa pré-cristã, como eu falei, mas o que eles faziam? Eles trocavam presentes que eram coisas particulares deles mesmos entre si. Entendi. Então também é de origem pagã a troca de presentes. Mas vamos deixar de presentear as pessoas porque é de origem pagã? Você entende? Eu estou entendendo. A questão? Então esse que é o ponto. Então os mesmos que são adeptos dessa teologia do retorno, onde nós devemos retornar a Jerusalém e aos costumes judaicos, são os mesmos que, por vezes, introduzem em sua liturgia, em seus cultos, elementos que estão apontando para o Antigo Testamento. Por exemplo, você não pode utilizar uma árvore, você não pode colocar uma manjedoura, sim, mas você pode colocar a Arca da Aliança, que faz alusão a algo que é da aliança antiga. Não faz sentido, né? Nem aponta para Cristo, porque nós vivemos hoje em outra dimensão. Você, quando faz comemoração do Natal, você está falando da salvação que veio. Isso. Você, como coloca uma arca, você está falando da salvação que virá. Sim, sim. Você entende? Eu entendo. Então esse ponto é muito importante. É importante a gente trazer à tona para refletir. Né? Eu lembrei da passagem, me veio agora, quando Jesus falou com aquela mulher samaritana, ela ficou perguntando, onde é que devemos adorar? Será que é aqui, ali? Sabe? E Jesus dá uma resposta tão verdadeira e profunda. Porque Deus, ele busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, muitas vezes você está ali vivendo apenas uma tradição. Exato. Onde é que está o teu coração nisso? Exato. Então, realmente, a gente precisa buscar o real significado das coisas, porque Deus, ele vai sondar. Ele vai sondar o nosso coração. Ele não olha, né, pela aparência, como nós estávamos falando aqui no início. Exato. Deus não olha para a aparência, ele olha para o nosso coração. Então, você pode até fazer algo ali que parece que não é correto, mas Deus, ele vai ali sondar todas as coisas. E a gente analisar realmente o significado. Acho que Paulo vai falar nas cartas, eu não estou lembrando qual é, que é a parte do que se você vai comer carne e aquela carne é dada... É oferecida como sacrifício. Então não coma para não ofender o seu irmão. Então, exato. Paulo vai ali com muita sabedoria, né, do Espírito Santo de Deus, mostrar como devemos nos comportar com sabedoria. Então, é muito importante tudo isso que você está falando. O ponto de Paulo é que a liberdade cristã que temos, ela não deve ferir a fé do irmão mais fraco. Sim. E você prova que é um irmão mais forte ao passo que você, por vezes, abdica de sua liberdade para preservar o irmão que é fraco. Não destrua o irmão por quem Cristo morreu. Exato. Então é o amor acima de tudo, né? É o amor. Se tudo que você está fazendo, se eu leio a palavra, se eu leio vários livros, faço tantas coisas, mas não tem amor no meu coração, eu não busco a salvação que está no coração do meu Pai, de nada me adianta. Exatamente. Então, realmente, precisamos ter o amor de Cristo em nós. Amém. Então, vamos lá, temos ainda um tempinho, Temos um tempo. Sobre os símbolos dessa época, agora eu quero saber, os pinheiros, as estrelas e o pisca-pisca, eu queria saber do pisca-pisca, eu gosto, olha o pisca-pisca lá em casa, eu uso o ano inteiro, porque eu gosto muito das luzes, eu gosto de luzes. E eu nem sei, nem cheguei a pesquisar o significado, né? E se você quiser falar dos pinheiros, as estrelas, como utilizar, né, sem ferir a nossa consciência. Sim, esse ponto que você falou é interessante. Você usa o ano inteiro. Só em dezembro, vai ser... Eu não tenho isso, não. O meu aniversário é numa data, mas por que não presentear a pessoa fora de data? Que ponto interessante, né, que você levantou. Pois é. Às vezes acontece isso até por conveniência. Às vezes a gente tem um aniversário de uma pessoa que é no meio de semana, mas a gente só vai fazer a festa no final de semana. É verdade. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Porque você remete a homenagem àquela pessoa e você está agradecendo a Deus, louvando a Deus pelo nascimento daquela pessoa. Você entende? Esse é um ponto muito interessante. Você usa a iluminação na sua casa o ano inteiro. O ano inteiro. Porque em dezembro seria proibido. Né? Você usa estrelas. Quem foi que criou as estrelas? Boa. Você entende? Você usa pinheiros. Quem foi que criou isso? Então a questão
Débora, não está exatamente nesses elementos. Quer dizer que eu posso, durante o ano inteiro, utilizá-los, mas no mês de dezembro não, porque eles vão ser, de certa forma, ali eles vão personificar o mal. Eles vão materializar o mal neles. Não, de certa forma, de forma alguma, na verdade. Nós precisamos saber de onde eles vêm, coisas que nós já entendemos. E dar o sentido correto para isso. No início, como você falou, a origem, eles adoravam o sol. Nós adoramos o Criador do sol. Exato, exato. E eles faziam isso, Débora, muito por causa da ignorância em que viviam. Sim, também. E é normal que agora, isso na nossa vida acontece, é normal que agora, com a chegada da luz, da nossa nova compreensão, da nossa nova mente, nós ressignificamos as coisas que fazemos. Por exemplo, nós não deixamos de trabalhar porque nós conhecemos a Deus, mas nós agora sabemos que o trabalho é uma dádiva dele, ele que nos deu habilidade. Outrora, nós pensávamos que era porque nós estudamos, porque nos preparamos, porque... Não, nós sabemos que tudo veio dele. Amém. Então, é normal que aconteça a ressignificação da nossa vida como um todo, inclusive das nossas festividades. Os nossos aniversários, pode ser que um dado período de nossa vida, nós considerássemos como sendo um momento propício para cometer determinados excessos, celebrar determinadas questões, homenagear determinadas pessoas, figuras, épocas. Mas agora nós entendemos que se temos mais um ano de vida, é a concessão da graça de Deus. Sim. Você entende? Então isso é muito importante de nós compreendermos, entendermos que o ressignificado ele é mais importante porque testifica que você mudou a sua mentalidade. Você é capaz de enxergar possibilidade de render ações de graças a Deus em qualquer coisa que você fizer. E a Bíblia é muito clara nisso quando diz, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Amém. Entende? Uhum. Então, esses símbolos natalinos, os pinheiros, as estrelas... O pisca-pisca veio de onde? Veja só, o pisca-pisca... Eu tô querendo saber do pisca-pisca. É uma coisa bem recente, Débora. É uma coisa bem recente. É bem recente, né? Porque a gente está falando de eletricidade. Sim, é verdade. Entende? Então não tem nem como assimilar aquele período. Né? Eles disseram, vamos colocar o pisca-pisca para incrementar na árvore de Natal e vender mais. Sim. Agora, tomando como a espaço aqui de base para o nosso pensamento, aquela declaração que eu falei de Lutero, que ele fazia um enfeite de sua árvore, dizendo, olha, eu enfeito a minha árvore, a ilumino. Havia também o costume de se colocar velas nas casas, exatamente. Sim. Agora, essas velas, elas não eram um culto em si prestado. Essas velas estavam atreladas à necessidade de iluminação. Sim, sim. Um inverno pesado, sol não aparecia, os dias ficam mais escuros, eu tenho que iluminar mais a minha casa. Então, Lutero, ele fazia isso. Ele tinha essa ideia, olha, eu estou fazendo isso aqui, mas a minha mentalidade é que Cristo é a luz do mundo. Entendi. Você entende? Uhum. Então, nesse aspecto, Débora, os pisca-piscas, eles são uma criação mais recente, vem agora com eletricidade, é luz, e Jesus é a luz do mundo, qual é o problema disso? Né? Ele diz lá, a Bíblia, que ele é o pai das luzes. Então, ele criou a luz, ele que disse haja luz, qual o problema? Por que Deus censuraria algo que ele mesmo criou? Né? Então, o problema não está aí. O problema está quando nós atribuímos a estas coisas e as transformamos em um elemento de culto, coisa que um cristão verdadeiro não fará. Ele não vai cultuar nenhum símbolo, ele não vai cultuar nenhum outro personagem, inclusive Noel. Vou abrir esse espaço para falar dele. Sim, é verdade. Inclusive eu chamo ele de Boneco Noel. Boneco Noel, isso. Inclusive Noel, né? Que é uma... Noel, ele é uma construção, o de hoje é completamente comercial. Não tem nada a ver, inclusive, com Nicolau, lá do século IV. Tem nada a ver, que era um senhor generoso, que inclusive depois recebe status pela igreja. Não tem nada a ver com o Noel de hoje. Né? O Noel de hoje que nós temos é a criação da Coca-Cola. Literalmente, a criação da Coca-Cola. Por isso as roupas vermelhas. O trenó, tinha muito essa questão do trenó, o saco de presentes, tudo isso. E aí entra aquilo que eu falei você, do incremento comercial. Visando a lucratividade, aí pegam esse espaço lá dos presentes, que a gente faz uma referência aos magos, como a gente já falou, que eles não estavam na ocasião do nascimento, mas porque Jesus nasceu, eles pegam estas coisas,
fazem todo o marketing exatamente para que esse período seja um período de gastança mesmo, de consumismo, coisas cujas quais nós devemos estar vacinados, não porque é pecado, mas porque nós, enquanto cristãos, nós devemos ter uma vida moderada, uma vida equilibrada. Amém. E não sermos tomados por esse mal que é o consumismo, não só em dezembro, mas o ano inteiro. O ano inteiro, né? Até o gorrinho do boneco Noel é vendido. Então, quantas formas de produtos existem quando você entra em lojas? É árvore, é tanta coisa. Porque é um propósito de venda. Eles ressignificaram com o fim lucrativo. Comercial. Isso. E nós ressignificamos com o propósito religioso. E religioso aqui não no sentido pejorativo. Porque quando a pessoa fala verdade, religioso, religioso é pecado. Não, no sentido de que nós estamos religare, ou seja, conectando com Deus. Conectando com o significado correto, que é Deus. Entende? Então, assim, esse período nós devemos identificar esses personagens e substituí-lo. Noel, ele não precisa ter espaço nas nossas festividades. Se você colocá-lo lá, não vai ser pecado. Mas quando você coloca Noel, no mínimo, você está incentivando, mas também você está dividindo a atenção. Porque, por vezes, ao invés de perguntar quem é Cristo, perguntarão quem é esse velhinho gordinho simpático que está aí, não é? Essa lenda, que de fato é uma lenda. E aí pode haver um problema, Débora, porque você coloca uma lenda junto com um fato histórico. Você coloca o nascimento de Cristo, que marca a história, e aí você, de certa forma, traz uma espécie de desvio de olhar para um personagem lendário que não existiu. E aí, então, será que essa coisa do Natal não é uma coisa fictícia? Não, e fora que frustra a criança, porque esse negócio de que o Papai Noel vai descer na chaminé, vai deixar o presente, aí depois a criança descobre que quem foi que deu o presente foi você, que Papai Noel é uma farsa. Então, peraí. Exato. O que a gente tá falando para os nossos filhos, né? Exato. Em quê? Estamos acreditando em quê? Isso. Acho que a pergunta é essa. E a lembrança, exatamente como eu comecei falando, do pai que chegou para mim depois da aula e perguntou, olha, eu tenho uma filha e eu quero saber como Sim. Então, esse é um momento importante. Então, entender os símbolos, como nós colocamos aqui, entendê-los que são meros símbolos, né? Que são, muito deles, criaturas, né? E que a nossa real intenção deve ser adorar o nosso Criador. Isso é muito importante. E eu abro um parêntese aqui para nós encerrarmos esse ponto, que é o seguinte: é fundamental nós darmos mais espaço para a manjedoura. Sim. Eu e a minha esposa estávamos conversando, dizendo o seguinte, como é que nós vamos fazer uma manjedoura? Nós precisamos colocar uma manjedoura aqui. Pode ter árvore? Pode ter. Mas você tem que colocar uma manjedoura. Legal. Você tem que colocar uma manjedoura. Faça o seu próprio presépio, por assim dizer. Mas a manjedoura ela tem que estar ali. Porque quando os seus filhos se aproximarem e perguntarem quem é essa criança, aí você vai ter uma grande oportunidade de falar para os seus filhos de Jesus. E um detalhe, eu tenho visto nesses dias pela internet, na tentativa boa de dar um significado ao Natal, o significado correto, algumas pessoas, junto com a manjedoura, colocando a cruz. E qual o probleminha que eu vejo nisso? É que a cruz, de fato, aponta também para o sacrifício de Cristo. Deixemos isso para a Páscoa, né? Nós estamos falando agora de um outro momento muito importante, que é o nascimento do Salvador. E a cruz fala da humilhação de Cristo, mas quando Cristo está na manjedoura, o seu período de humilhação já começa ali. Porque quando ele está na manjedoura, significa que ele deixou a sua glória para se fazer como um de nós. Então, o período da humilhação de Cristo começa desde quando ele é concebido até quando ele é crucificado. Porque ele assume a forma de homem. Ele se humilha. Amém. Glória a Deus. Gratidão, Jesus, por tudo. Vamos finalizar, então, com a última pergunta. Professor, que oportunidades o Natal oferece para a pregação do Evangelho, para praticarmos virtudes cristãs? Eu acho que nós já estamos fazendo isso aqui. Sim, com certeza, né? Com certeza. Olha, as oportunidades que o Natal nos oferece, eu posso dizer-lhe que são pelo menos 3. O Natal nos dá uma oportunidade de trabalhar para Deus. De fato, nós já podemos fazer isso durante o ano inteiro? Claro que podemos. Mas, querendo nós ou não, essa data torna as pessoas mais abertas a essa mensagem. Elas ficam mais interessadas por essa mensagem, não é? Assim como acontece na Páscoa também.
Sim. mas as pessoas elas ficam mais abertas a essa mensagem. Então, o evangelismo pode ter uma melhor receptividade. Então, é um momento assim que favorece o evangelismo, esse trabalho para Deus. E final de ano, onde as pessoas estão mais reflexivas. Né? Reflexivos, exatamente. O segundo item, assim, a segunda alternativa, o segundo momento que nós podemos legar como uma oportunidade para esse período, eu poderia dizer que é um momento de louvor a Deus. Porque, como nós tocamos nisso, ele cumpriu a sua promessa, ele manifestou o seu poder, fazendo a Virgem conceber, né? E ele graciosamente esteve com nós. Emmanuel, Deus conosco. Sim. Então é um grande momento para nós louvarmos a Deus, trazermos à mente isso. Lembremos-nos, Débora, que ocasiões especiais, elas são especiais exatamente porque nós resolvemos parar aquele período para concentrar-se nessa questão. Então, o período natalino é exatamente esse período onde nós refletimos com uma maior profundidade acerca dessas questões e as implicações da mesma. Né? Então, foi o período onde Deus trouxe salvação ao mundo. E como eu pontuei anteriormente, os anjos deixaram os céus, os pastores deixaram os campos e Deus deixou a sua glória. Então, é um momento muito propício. Em último lugar, eu considero que esse momento é um momento de reflexão. É um momento de reflexão. Antes de nós ficarmos inquietos, querendo saber qual foi a data do nascimento de Jesus, nós devemos examinar a nós mesmos, a nossa vida, e saber qual foi o dia que ele nasceu no nosso coração. Uau. Quando ele nasceu dentro de nós. Você pode até não saber o dia que ele veio à Terra, mas você deve saber com exatidão o dia que ele nasceu no seu coração. Essa é a data mais importante da sua vida. Quando ele nasceu em você. E checar. O Natal sempre é uma oportunidade importante você checar se ele permanece aí, se ele está vivo. Se a sua fé ela continua evoluindo. Se você está caminhando com esse Deus e se essa mensagem ainda faz sentido para você. Então, o Natal ele nos dá essas oportunidades que eu considero muito importantes. Uau, essa última foi para fechar com chave de ouro. Eu costumo dizer também que o Natal, nós falamos assim, Feliz Natal. Feliz Natal, Anderson. Só é feliz porque temos Cristo. Porque temos Cristo. Senão não seria Feliz Natal. Ele está incompleto. Iria, ele sim. está incompleto. Com certeza. Ele está incompleto. Glória a Deus pela sua vida. Meu Deus. Você falando aqui, viveu tanta ideia de podcast. Você vai ter que vir aqui de novo. Porque eu quero aprender mais. Muito obrigada, Glória professor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que, de algum modo, como nós havíamos conversado, que essa mensagem possa ajudar as pessoas. O propósito dessa mensagem não é agora instituir o Natal como sendo obrigatoriedade para os cristãos. Na verdade, como eu pontuei no início, é para que as pessoas sintam-se livres. Se você quer comemorar o Natal, você comemora o Natal. Se você não quiser fazê-lo, também você não precisa fazê-lo, desde que você tenha em mente que Cristo ele veio aqui. Sim. Isso é um fato inegável, né? E observando algumas retificações que nós fizemos aqui, algumas colocações que nós fizemos aqui, porque eu tenho certeza que isso vai abençoar a vida de quem assim proceder. Não é obrigar aos outros, você não comemora, você está errado agora. Sim. E se você comemora, você está errado também. Não é essa a ideia. Sim. Não é essa a ideia de revanchismo. É a ideia de nós compreendermos de fato o poder que o Evangelho tem de ressignificar essas questões e que a teologia do Natal é mais importante do que sua origem pagã. Isso é muito importante. Sim, perfeito. E entre a tradição e a verdade, vamos ficar com a verdade. Com a verdade. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham recebido como eu recebi aqui. Vou assistir várias vezes, fazer várias anotações e várias pesquisas para cada vez mergulhar mais na verdade, mergulhar mais naquilo que de fato vai trazer vida para nós. Espero que vocês tenham recebido também. E ficamos por aqui com mais um podcast. Deus e Débora.